Existe uma entidade parasita que travou a minha vida por muito tempo, e nesse vídeo eu vou te falar sobre ela porque ela provavelmente está travando a sua vida também. Na época eu não acreditava muito nisso, mas ao me aprofundar no conhecimento do rei Salomão, eu entendi que muitas coisas que acontecem nessa vida, nesse plano, elas são influências de entidades muito antigas, reveladas pelo rei Salomão, que muitas vezes a gente nem tem noção, e que muitos religiosos não têm também essa coragem de se aprofundar nesse assunto. Então, nesse vídeo eu vou te falar a respeito disso. Se você é uma pessoa sensível, eu sugiro que você suba esse vídeo porque ele não é para você, tá ok? Então vamos lá, olha só. No passado, eu passava por algumas dificuldades financeiras, né, algumas dificuldades no geral. E aí o que acontecia? Eu me ajoelhava no quarto e começava a implorar para Deus colocar um caminho na minha vida. E o que é interessante diante disso? A partir do momento que eu me ajoelhava, por exemplo, eu estava trabalhando em algo que não era fixo, então eu ia ali fazia um bico, eu ia em outro lugar e fazia outro bico, então o dinheiro era muito contado ou muitas vezes parecia que ia faltar. E aí eu me ajoelhava e do nada aparecia o dinheiro. Então, por exemplo, estava chegando o início do outro mês, né? Final de mês para início. E aí estava faltando um dinheiro, uma parte do capital, né, para que eu pagasse o aluguel. E eu não sabia de onde tirar. Eu me ajoelhava, implorava para Deus, e aí magicamente surgia esse dinheiro. Só que o que é interessante, a minha vida ficava sempre do mesmo jeito. Talvez esteja acontecendo com você isso. E aí eu ficava pensando comigo, passaram-se 2 meses, passaram-se 3 meses, chegou a um ano. E eu, cara, mas como assim, velho? Não tem como Deus resolver as coisas pela metade. Por que minha vida é assim? Todo mês eu tenho que fazer um sacrifício enorme e aí eu me ajoelho e aí do nada, como se fosse um milagre, as coisas se resolvem, mas no mês seguinte eu tô fazendo a mesma coisa, tá do mesmo jeito, como se fosse alguma força se alimentando desse meu desespero. Foi a época que eu comecei a estudar os conhecimentos salamônicos e entendi que quem estava me ouvindo não era Deus, era uma entidade muito antiga. O nome dessa entidade, você vai prestar atenção porque você vai ficar de boca aberta. Inclusive está liberado lá dentro, se eu não me engano, do aplicativo no livro 72 Demônios, tá? Tá lá ela, depois você dá uma lida, tá? Olha só. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu estava vivendo uma vida no automático baseado na influência dessa entidade aqui na minha cabeça. As decisões que eu tomava não partia daqui de dentro, porque é o que eu te falo sempre, a tua vida ela é o reflexo do que está dentro de você. Mas eu comecei a acreditar que todo final de mês Deus iria me ajudar de alguma forma, desde que eu me ajoelhasse e ficasse me colocando em uma posição de pedinte. Mas quem me ajudava não era Deus, era essa entidade parasita. Mas, mentor, qual é o nome dela? O que ela faz na sua vida? Vamos lá. Observa se tu estava passando a mesma situação que eu. Sabe quando você quer sair muito de uma situação difícil? E aí você se ajoelha, pede a Deus, você chora, você se coloca em uma posição de submissão, de miserável. E aí do nada você consegue resolver aquela situação, mas de um jeito momentâneo. Não é permanente. Aí passa-se pouco tempo depois, você está lá na mesma situação de novo. E aí o que acontece? Tá passando um caminhão aqui do pessoal com lixo, então você pode estar ouvindo certo barulho. E aí o que acontece? A sua vida volta de novo à mesma lixeira. E aí você faz de novo. E aí acaba que isso se torna uma rotina na sua vida. Você nunca consegue resolver sua vida verdadeiramente. Sempre fica faltando alguma coisa. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que eu tinha que procurar uma resposta mais profunda. E essa resposta vinha através aqui, ó. Porque na minha cabeça não fazia sentido. Deus não resolve as coisas pela metade. E aí foi quando eu entendi. Existe uma entidade antiga que nos livros antigos do rei Salomão fala que ele aprisionou 72 forças antigas. E aí vem, desde lá do livro de Enoque, que fala sobre os anjos se relacionarem com os humanos, que aí vem Nefilins, e aí os Nefilins são mortos por anjos, né? Tem também as catástrofes, só que como eles não são anjos e nem humanos, os espíritos dessas entidades, né, os espíritos dos Nefilins,
eles vagam aqui como entidades. Então, algumas delas, rei Salomão conseguiu aprisioná-las dentro de um baú, né? E alguns babilônicos encontraram esse baú. E aí, por vacilo, eles abrem esse baú e uma delas, que se chama Belial, incorpora em um deles. E aí ele começa a fazer magia, começa a falar línguas que eles não entendem e acaba que esse povo começa a adorar essa entidade. E aí, para essa entidade se satisfazer, esses babilônicos eles fazem vários rituais sangrentos, inclusive, para satisfazer a vontade dela. Só que ela nunca resolvia a vida deles. Mas pelo fato dela ser diferente, eles acreditavam que ela era um deus. E aí o que acontece? Essa entidade, ela perdurou, né? Não vou me aprofundar muito na história, porque não é esse o contexto do vídeo, mas essa entidade influencia a vida das pessoas hoje, fazendo com que elas acreditem que existe uma separação entre, no meu caso, eu e Deus. Antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu acreditava que Deus estava lá fora, sentado em um trono, num paraíso, e eu estava aqui longe dele. E essa é a missão dessa entidade parasita. Fazer você acreditar que existe uma separação entre você e o Criador, porém, ele está aqui dentro. A Bíblia própria diz: vós sois deuses e nós somos a igreja de Deus, né? Centelha divina de Deus está aqui dentro. Nós somos uma extensão dele nesse plano. Então, não. Nós não temos que buscar uma bênção lá fora, muito pelo contrário. E aí, aqui agora eu vou te dizer o que eu fiz exatamente para conseguir me livrar dessa força e finalmente ter autoridade na minha vida. Você lembra que eu te falei que ao ajoelhar, resolvia. Então o que eu entendi? Se essa entidade faz eu ajoelhar para que eu fique dependente dela e resolve de certa forma meu problema, significa que ainda assim a solução ela partiu de mim, porque eu comecei a acreditar que todo final de mês eu conseguiria aquela migalha para resolver meu problema naquele momento. E se eu mudasse a minha postura? E aí foi quando eu comecei a decretar. Eu comecei a decretar, a minha postura mudou. E o que aconteceu? Ao invés de buscar uma solução que era só para aquele momento, eu comecei a buscar uma solução definitiva, porque os decretos do rei Salomão me deu autoridade sobre essas forças que habitam nesse mundo. Foi onde eu deixei de acreditar que eu sou separado de Deus, que na verdade é o contrário, ele habita em mim. Logo eu já sou uma pessoa abençoada. Você entende? Então, os decretos, ele te dá essa autoridade, essa autonomia através do poder de Deus que habita em você. As entidades desse plano só têm autoridade sobre a sua vida se você desejar as coisas que estão aqui fora. Agora, quando o teu empenho é estar em unidade com o eterno que está aqui dentro, tudo que está aqui fora flui naturalmente, porque o teu desejo ele não é egoísta. É um desejo que parte da tua centelha divina. E aí, naturalmente, as coisas fluem na tua vida. Aí me diz aqui nos comentários se você já passou por uma situação como essa, de você pedir, resolver o problema naquele momento, mas depois você continuar na mesma coisa. Porque se isso está acontecendo com você, provavelmente existe uma influência aí na tua cabeça. E você, achando que a decisão é sua, continua vivendo os mesmos dias, todo dia. Se você quer sair disso, lógico, faça o decreto do rei Salomão, você vai encontrar em algum lugar aqui, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a sair desse limbo. Um forte abraço.